Bom dia, irmãos. Todos bem-vindos. Mais esse domingo, Escola Dominical, 17 de janeiro de 2021. Possamos, nessa manhã, continuar sendo abençoados pelo nosso Deus. Vamos continuar na nossa lição de hoje. O tema é Procurando os Perdidos. Nós estamos hoje na terceira aula. E o alvo dessa lição, dessa revista, na verdade, é o evangelismo pessoal. E nós temos falado para os irmãos que o evangelismo pessoal é uma responsabilidade pessoal, né? Então, essa é a primeira lição. Estamos trabalhando hoje no terceiro tópico. Em termos da responsabilidade pessoal, nós temos aqui Paulo falando: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me importa essa obrigação, e há de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. Aqui é caso pessoal, né? Então, eu falei antes sobre o caso de Ezequias, no Velho Testamento, o arauto que ele deveria ser para a nação de Israel. Paulo aqui também apresentando a sua questão pessoal. E eu também quero continuar mostrando para os irmãos que a evangelização, o evangelismo, ele é pessoal, que é de pessoa para pessoa, e ele também é uma responsabilidade pessoal. Aqui no texto de Marcos, nós temos de novo o vídeo do Senhor Jesus Cristo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então, um exemplo de uma responsabilidade assumida, pessoal, por Paulo, e aqui uma responsabilidade ampla, né, dada pelo Senhor Jesus Cristo, mas também pessoal, porque a gente vai ver mais tarde aqui, texto de Marcos, quando o Senhor Jesus Cristo fala aos seus discípulos. Evangelizar é falar do plano de Deus para a salvação do pecador. Pode ser que você esteja usando essa expressão evangelizar como anunciar o evangelho, propagar o evangelho das boas novas, enfim, mas eu quis colocar aqui como falar do plano de Deus para a salvação do pecador, né? Que o Senhor Deus incluiu a mim e a você na realização desse plano. Ele já nos salvou, nos alcançou, a sua graça nos alcançou, e hoje nós temos a responsabilidade de evangelizar, o id, né? Pregar o evangelho a toda criatura é falar do plano de Deus para a salvação do pecador. Vimos que o evangelismo pessoal, estamos repetindo hoje, é uma responsabilidade pessoal. Veja que a aula está nesse enfoque. E aqui eu não quero ser repetitivo, mas eu quero, não tanto repetitivo, mas de forma que a gente guarde muito essa aula, né? Que seja algo que não seja meramente uma aula mais, mas que possa impactar na nossa vida, né? A questão da responsabilidade pessoal. E vimos na primeira aula que o nosso conhecimento nos torna responsáveis. Então, você ter o conhecimento de Deus, conhecimento da salvação, conhecimento das Escrituras, conhecimento da condição que o pecador se encontra e para onde ele vai se ele não se converter. Esse conhecimento você tem, né? Eu tenho. Isso nos torna responsáveis em levar a mensagem do Evangelho para as pessoas, porque não podemos nos calar sabendo a situação em que as pessoas se encontram. Então, você está sabendo. O nosso conhecimento nos torna responsáveis. Vimos que nossas bênçãos, foi domingo passado, nos tornam responsáveis. Fomos abençoados com a salvação eterna, com a presença do Espírito Santo de Deus, com acesso ao trono da graça, com a morada nos céus. Essas bênçãos nos fazem responsáveis, porque você pode estar numa situação, e estar numa situação abençoada, né, por Deus. Você está aí numa situação privilegiada, com a eternidade sua garantida, sendo cuidada por Deus, guardada por Deus, e pessoas perdidas, né, sem esperança, sem Deus no mundo, e você é abençoado, abençoada, e não fala nada, para resgatar essas pessoas da condição que elas encontram.
Então vejo que as suas bênçãos, as minhas bênçãos, nos tornam responsáveis em não nos calar. Como disse aqueles leprosos lá na cidade de Samaria, não fazemos bem nos calando, né? Não fazemos bem nos calando. Então nossas bênçãos nos tornam responsáveis. E hoje nós vamos abordar esse assunto da responsabilidade pessoal, que a nossa comissão nos torna responsáveis, né? Nós somos comissionados pelo Senhor Jesus Cristo, e aqui está a grande comissão, chamada a grande comissão. Essa palavra comissão, ela não está, não é uma palavra bíblica, é uma palavra teológica, né? No sentido de que é tratada pela teologia com essa expressão aqui, mas o Senhor Jesus Cristo disse assim, e chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, em Marcos 16:15, nós temos, e disse-lhe por todo mundo e pegar o Evangelho a toda criatura. Eu peguei esses dois textos, o texto de Mateus, o texto de Marcos, não peguei o texto de Lucas, porque a gente não podia expandir muito aqui, mas a grande comissão, geralmente dada por esses dois autores dos Evangelhos, ela é pregada, ensinada, crida, praticada, e até o irmão, a irmã já conhece essa expressão, né? E nós estamos aqui trazendo à memória essa grande comissão dada para nós, porque ela é de vital importância para a vida da igreja. A igreja chegou até onde chegou hoje, porque nossos irmãos no passado praticaram a grande comissão, e nós precisamos praticar, né, esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, chamado de grande comissão, e para a geração presente e para as gerações futuras. Então, nós temos aqui a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo. A autoridade daquele que comissionou. Então, irmãos e irmãs, nós temos uma autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele disse, chegando Jesus, falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Dentro da humanidade do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu todo o poder no céu e na terra, que o Senhor Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Como Deus, ele era todo poderoso, não poderia receber mais poder do que ele já tinha, mas dentro da sua humanidade, ele recebeu todo o poder para nos autorizar a pregar o Evangelho. Vejam que nós temos uma autoridade divina para tratar de coisas divinas e coisas espirituais. Então, a autoridade que o Senhor Jesus Cristo dá para nós, a autoridade daquele que nos comissionou, isso deve ter um peso muito grande, né, na minha apresentação e na sua apresentação do Evangelho para a salvação da vida das pessoas. Então, o Senhor Jesus Cristo é que nos autorizou, Ele que nos deu autoridade para pregar o Evangelho. A questão é de ordem espiritual, resgatar uma alma da condição de trevas. Depende da nossa obediência em levar a mensagem do Evangelho. Quem salva é Jesus Cristo. Mas eu e você precisamos levar, e nós fomos autorizados. Então, quando nós entramos nessa esfera espiritual, nós temos uma autoridade maior que a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, ide, né, todo mundo, pegar o Evangelho, toda criatura. E a autoridade ele tinha, e ele deu para nós, e é em nome de Jesus que nós saímos para pregar o Evangelho também, né? Também em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma autoridade que ele deu, e ele decide, e nós precisamos obedecer, porque quem nos autorizou, quem nos mandou, quem deu essa habilitação para nós foi o Senhor Jesus Cristo. Ele nos autoriza. Então, a autoridade daquele que comissionou, ele é Deus.
Os comissionados somos nós. Veja o texto de Marcos, diz assim: e disse-lhes, que o disse-lhes, reuniu os discípulos e falou para os discípulos, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora, irmãos, aqui eu vou gastar um tempinho falando assim, ó. Todos os discípulos de Cristo, não apenas os 12 ou os 82, ou os mais de 500 que ouviram após a ressurreição, mas todo salvo recebeu a comissão de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Então, eu e você estamos incluídos. Veja que o Senhor Jesus Cristo já tinha ressuscitado quando ele deu essas ordens aqui, tanto em Marcos como ele deu em Mateus. Pouco tempo depois, o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. A igreja ficou ali esperando o dia de Pentecostes. Pentecostes veio. Depois que realizou-se a manifestação ali do dia de Pentecostes para cumprir a profecia, ser estabelecido ali até o início da igreja como dispensação, os discípulos queriam ficar por ali. Estão salvos agora, talvez voltar à função deles, tá? Mas logo o Senhor Deus mandou a perseguição e eles saíram. E diz o texto de Atos 8 que eles iam pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Então, os comissionários são todos os salvos, né? Se você é um salvo, você é uma salva por Jesus Cristo, se você já foi salvo, já foi salva por Jesus Cristo, você é comissionado, você é comissionada. Você recebeu a ordem, recebeu a incumbência, recebeu o mandamento, né? Recebeu a orientação para pregar o Evangelho. Então, são todos os salvos, e se você é salvo, isso inclui você. Veja aqui, perceba que não sou eu que estou te colocando, não. Disse o irmão Menino, está me colocando nessa situação, nessa condição aí. Não, não sou eu. A escola dominical existe exatamente para a gente estudar a Bíblia juntos e poder explicar, até cumprindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, ao discipular, né? Ao ensinar que todo salvo ele tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Então, quem são os comissionados? Todos os salvos. É preciso ser salvo ou salva para ser encaixado, enquadrado dentro dessa qualificação aqui de ser um pregador, um comissionado a pregar o Evangelho a toda criatura. O alcance, né, da grande comissão, nós vimos aqui a autoridade, os comissionados, né, quem recebeu a tarefa, né, recebeu a ordem, né. É bom até ver se você está cumprindo a ordem, né, se eu estou cumprindo a ordem. Mas nós precisamos cumprir a tarefa, o mandamento do Senhor Jesus Cristo, porque Ele não nos deu essa responsabilidade. Pode ser que você está pensando que isso aí é a responsabilidade do pastor. O pastor que vai falar, porque ele que é o pastor da igreja, ele que tem que falar. Não, o irmão diácono é que deve falar. Não, isso é coisa para a diretoria. Não entenda bem a sua posição diante da grande comissão. Não adianta fugir, você é responsável, eu sou responsável, né, por obedecer ao ídolo do Senhor Jesus Cristo. Então, todo salvo, toda salva é comissionada. E eu ia dizer aqui que não tem lugar para desertores. Né? Não tem lugar para desertores, não. Meu irmão, minha irmã, Deus conta com a sua boca. Os anjos queriam pregar. Mas Deus não deu essa oportunidade aos anjos. Muitas pessoas hoje querem
uma igreja que apenas possa lhe divertir, preencher o seu tempo, lhe trazer alegria, está dentro das suas expectativas de igreja do século XXI, não sei o que lá, e perder a clareza do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, a responsabilidade que a igreja não está aqui para divertir ninguém, a igreja está aqui para salvar as almas da condenação eterna. E esse salvar aqui, me entendo, levando a mensagem da salvação, o evangelho da salvação, porque quem salva é Jesus Cristo. E a igreja sou eu, a igreja é você. Talvez você esteja procurando um muro para se encostar, mas não tem lugar para se encostar, não. Esse é um lugar que não tem espaço para telespectadores, né? O ID é com você. Eu vou cumprir minha parte. Se eu cumprir, Deus vai cobrar de mim se eu cumprir ou não. Como o seu Deus vai cobrar de você, sim ou não. Então, entenda que você é um comissionado. O salvo é um comissionado, todo salvo. Não é apenas para pessoas da liderança. E vocês olhando no início da igreja, vocês vão ver exemplos de irmãos, irmãs, apóstolos, diáconos, né, que fizeram a sua responsabilidade de anunciar o evangelho e pessoas foram salvas. E foi assim, repito mais uma vez, que o evangelho chegou até nós, que as pessoas não se calaram. Se eu sou comissionado, você é comissionada, né, porque nós somos salvos, se realmente somos comissionados, nós devemos falar e não nos calar, né? Não ficar silenciados. Precisamos fazer a nossa parte, porque a tarefa foi dada para mim e para você. Então, perceba que eu sou comissionado, você é comissionada em falar do Evangelho da Salvação para as almas perdidas. Aqui, quero gastar um tempinho mais também, dizendo assim, a grande comissão alcança o mundo inteiro. Em Marcos 16,15 decide por todo mundo. Então, onde houver no globo terrestre, né, aqui no nosso planeta, pessoas habitando, o Evangelho precisa chegar até elas. Mateus 28,19, o Senhor Jesus Cristo diz, fazei discípulos de todas as nações. Aí eu pergunto para você assim, meu caro irmão, você já pensou alguma vez que Deus poderia e Deus teria um plano para a sua vida, para você ser um missionário num campo distante? Já pensou que Deus poderia estar chamando você ou nunca passou isso pela sua cabeça? Porque o Evangelho é para alcançar o mundo inteiro. E para alcançar o mundo inteiro, pessoas precisam ir. Né? Os americanos vieram para cá. Nós recebemos a mensagem trazida por eles. Outros países também vieram para cá. Trouxeram a mensagem do Evangelho. Agora nós temos a mensagem do Evangelho e fomos salvos. Precisamos ir para outros países, para outras pessoas. Todo mundo. E eu vou até abordar aqui, você talvez não possa ir para um outro país, nem para outra cidade, mas você tem o seu mundo. Qual é o meu mundo? As pessoas que você conhece, pessoas da casa que você mora, pessoas que constituem a sua família. Você pode ser que você esteja calado. E aí não importa a idade, se você é jovem, se você é adolescente, se você é salvo, você foi incluído no plano eterno de Deus. E a capacidade é dada por Deus, o que nós precisamos é obedecer. A autoridade foi dada, então você pode ser o missionário onde você mora. Né? Muitas vezes
difícil falar para os nossos parentes. O Senhor Jesus Cristo disse que o profeta não tem honra na sua casa, mas cuide do seu testemunho para que você tenha condições de falar, né, sobre a salvação para a pessoa que Cristo transformou sua vida, e a pessoa, mas transformou sua vida, né? Então, dificuldades à parte, todo salvo precisa pregar o Evangelho. Então, você precisa pregar o Evangelho, alcançar o seu mundo. Se você não pode ir, mas se você tiver com esse entendimento de que Deus pode estar lhe chamando, você pode orar a Deus para se preparar, ir para um seminário e se preparar para ser um ministro da Palavra de Deus com tempo integral, ou um missionário num campo próximo. São Paulo, com tantos municípios, tantas cidades sem igrejas que pregam a Palavra de Deus, não igrejas que promovem festas, né? E alegrias só, mas alegrias humanas, mas igrejas que preguem, né? Sejam arautos, que falam que o homem você é pó e pode tornar. Foi esse o mandamento de Deus, e Cristo disse que todo aquele que não crê já está condenado. E é a mensagem que eles não querem ouvir por parte do homem de Deus, da mulher de Deus. Eles querem ouvir outras coisas, mas a nós a incumbência é pregar o Evangelho. O Evangelho são as boas novas da salvação, que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço da redenção do pecador, e o pecador, crendo no sacrifício de Cristo, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo o salvará, né? Ele será salvo pela fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, né? Você pode abranger mais, pegar mais pontos, explicar, mas o alcance é do mundo inteiro. E Mateus 28:19 diz: fazei discípulos de todas as nações. Nós temos irmãos missionários aos povos indígenas, né? Temos missionários na África, na Ásia e em vários lugares do mundo, todas as nações, mas seja ele judeu, seja ele gentil, ou seja, quem não é judeu é gentil, né? Os dois tipos de povos classificados pela Bíblia aí, que dividem judeus e gentios, mas a grande comissão alcança o mundo inteiro. E está precisando de obreiros, irmãos. O mundo está precisando de obreiros. A obra está precisando de obreiros. O Senhor Jesus Cristo mandou conversar com o Pai e pedir que ele mandasse ceifeiro para a sua seara, porque os campos estavam brancos para a ceifa. Os irmãos imaginem, se naquela época, 2000 anos atrás quase, os campos estavam brancos, imagine hoje como não está. Então, olha, a grande comissão alcança o mundo inteiro. Pode ter que você esteja preocupado, meu jovem, com uma profissão da qual você vai tirar o seu sustento no futuro. Isso é muito pertinente, deve realmente pensar nisso, como você vai sustentar a sua família, mas você também não pode deixar de pensar que Deus tem um sublime trabalho para você, e ele fala a Timóteo que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, né? E você vir aí fazer parte desse grande exército de trabalhadores de Deus, né? Que estão trabalhando para a evangelização do mundo. Então, a grande comissão alcança o mundo inteiro, né? Então, começando da sua casa, da sua rua, do seu bairro, de Osasco, cidade aí com tantos habitantes e poucas igrejas, né? Vejo que há muitos anos não se abre uma igreja batista regular em Osasco, parou-se no tempo e faltam obreiros, condições. Então, a gente não pode deixar passar a necessidade que a obra tem e o alcance da grande comissão. Então, vejo, repetindo aqui, a autoridade foi dada por Jesus Cristo, os comissionados somos nós, a grande comissão ela alcança o mundo inteiro, mas começando de Jerusalém, que é da sua casa, da sua rua, do seu bairro, das pessoas que você conhece, vamos alcançar o mundo, cada um fazendo o seu trabalho. Agora, de uma forma mais detalhada, né?
eu vou falar 3 pontos aqui da tarefa que nós recebemos. E, segundo Marcos 16,15, disse-lhes: ide por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura. Então, a tarefa principal dos comissionados é pregar. Né? Pregar o quê? Pregar o evangelho, as boas novas da salvação. É falar para as pessoas a respeito do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, há 2000 anos atrás, para salvar o pecador, a pecadora, e se ela não for salva, se ela não se arrepender, o Senhor Jesus Cristo diz lá em João que ela está condenada, ele está condenado. Essa é a mensagem que a gente deve levar. Né? Não precisa preparar uma mensagem de 3 pontos, com A, B e C, com a introdução, um tema, uma frase de transição, uma conclusão. Não era assim que os discípulos pregavam no primeiro século. Eles falavam do que o Senhor Jesus Cristo tinha feito na vida deles, do que eles entenderam a respeito da mensagem do Evangelho, qual é o impacto que a palavra de Deus teve, que o sacrifício de Cristo teve na vida deles, o que eles eram, o que Cristo fez, o que eles são agora, como a vida deles foi transformada. É a mensagem do Evangelho, né? É a mensagem viva que nós devemos pregar. Né? As cartas são cartas abertas, cartas lidas, né? Na vida dos cristãos. Cartas vivas. Então, se pregar o Evangelho. A mensagem de boas novas da salvação. O plano de Deus para a salvação dos pecadores. Tarefa número 1 dos comissionados. Tarefa número 2, estou colocando aqui baseado, ou levando aqui em consideração a abordagem de Mateus. Nós temos aqui, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, portanto, ide. Os conhecedores dos originais falam aqui, portanto, indo. Né? Enquanto você está vivendo, está passando, vai pregando, vai fazendo discípulos. E ele coloca aqui, fazer discípulos. Mas você não vai poder fazer discípulos se a pessoa não foi convertida. Então precisa converter, ser salvo. Quem converte, quem salva é Jesus Cristo. Nós só pregamos o Evangelho. Depois que uma pessoa ela é salva, que ela acreditou, ela depositou fé salvadora no Senhor Jesus Cristo, nós fazemos o discipulado. Antigamente era assim, ainda deve ser assim. Né? Quando a gente voltar a evangelizar com mais eficácia, quero dizer, Deus abençoando o resultado do trabalho, não vamos cobrar o trabalho de Deus, a ação dele, fazer apenas a nossa, mas precisamos fazer discípulos. Né? Mas a pessoa diz, eu preguei, não sei quantas pessoas se converteram. Cadê? Onde que estão essas pessoas? Não. Então, precisa fazer discípulos. A tarefa não era só pregar para a salvação, mas depois de salvo, discipular essas pessoas. Então, nós tínhamos até a classe de discipulado, e eu acho que muitas igrejas ainda o têm. Quando uma pessoa se converte, uma pessoa, um irmão de mais experiência, vai discipular essa pessoa, né? Então, veja se você teria coragem de alguém salvar uma pessoa, você pregou, a pessoa se converte, ela pergunta assim, e agora o que eu faço, fulano? O que eu faço? Aí você apenas diga, me siga. Eu vou lhe ensinar a ser discípulo de Jesus Cristo. Eu vou lhe discipular, vou fazer discípulo. Eu sou discípulo de Jesus e você vai aprender comigo. E você vai mostrar como a palavra de Deus é viva na sua vida. Como a palavra de Deus é eficaz na sua vida. Não é só uma fachada, né? Sou membro de fachada, não. É uma coisa que é verdade mesmo. Eu vivo isso com toda a integridade. Então eu vou fazer discípulo. Me segue. Como Paulo fala aos Coríntios, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Né? Chegar nesse ponto para discipular. E depois,
o Senhor Jesus Cristo fala aqui na sequência, para dirigir todas as nações, batizando-os. Como os irmãos sabem, a nossa prática ainda é, quando uma pessoa era convertida, ela dava evidência de salvação, o discipulado levava ela a esse estágio, ela pedia o batismo, né? O pastor desafiava através da mensagem, e a pessoa mesma, ela manifestava o desejo de batizar. Então, o batismo, lógico, ele é feito por um pastor, né? Foi ordenado, recebeu essa autoridade da igreja, e ele, então, batiza aquele que foi alcançado pela mensagem do Evangelho. Né? Não é uma questão de chamar para ser salvo através do batismo, não. Ser salvo através da mensagem, da palavra de Deus, do arrependimento dos pecados, você tem entendido o sacrifício que Cristo fez na cruz por você. Se você ter sido discipulado, ensinado a palavra de Deus, como o Senhor Jesus Cristo diz, ensinai todas as nações, aí depois vem o batismo, na sequência da tarefa dos comissionados. Então, que o Senhor Deus nos ajude, irmãos, a voltar aos velhos tempos, né? Eu sei que nós temos carência, temos necessidades pessoais de sobrevivência, né? Mas a nossa necessidade não pode ser tão grande que venha ofuscar o nosso amor pelas almas perdidas. Por mais que um cristão, um salvo, um filho de Deus esteja sofrendo, ele já está livre de sofrer na eternidade. Mas muitas pessoas que estão caminhando junto conosco aqui na passagem por essa terra, pode ser que nem estejam sofrendo o que você está passando. Mas a eternidade ele vai sofrer. Vai sofrer, e compete a mim, compete a você avisá-lo do risco de passar a eternidade distante de Deus. Então, olha, nós temos que cumprir as nossas tarefas como missionários, como comissionados, né? Recebemos essas tarefas do Senhor Jesus Cristo como filhos de Deus e precisamos pregar o Evangelho. Não se sinta, vou repetir aqui de novo, constrangido, constrangida, pressionado ou pressionada, ao contrário, sinta-se motivada a falar do amor de Deus para uma pessoa e ser útil na vida dessa pessoa de forma que ela venha se livre da condenação eterna. Não se cale. Você conhece pessoas, né? Você não se cale. Então, a tarefa nós recebemos. E eu quero finalizar aqui, começar a nossa conclusão, falando, como falamos na última aula, apresente seu testemunho de salvação, né? Explique o plano de salvação através da Bíblia. Dizem que hoje é muito difícil se falar de Cristo para uma pessoa, realmente não é fácil que a pessoa queira ouvir, mas procure aproximar, aproveite as oportunidades, dê uma Bíblia, distribua folhetos evangelísticos, distribua o Evangelho de João, convide a pessoa para vir à igreja, e aí você pode até ter o seu vizinho, a sua vizinha, com o qual você teria dificuldade de explicar o plano, aí se chama para vir à igreja. Quando chega na igreja, o homem de Deus, o pregador, ele vai pregar a mensagem do Evangelho. E eu até tenho falado de pregar a mensagem evangelística, mas como pregar evangelístico se não tem pessoas para ouvir? E as igrejas também não têm um plano de evangelização. Que a igreja não tem nem plano de evangelização, né? Não tem nem programa de evangelização. Então vai passando o tempo, mas dificuldades à parte, convide para vir à igreja e Deus pode salvar. E pode ser que você está me ouvindo aqui, você foi salvo dessa forma.
Então pratique isso com outras pessoas também, não tem problema. E para os pregadores, pregue mensagens evangelísticas também, né? Às vezes nós estamos cheios de conhecimento e vazios de prática, né? Então precisamos ter uma abordagem mais prática daquilo que nós sabemos e conhecemos. E também temos aqui, ore pela salvação de pessoas conhecidas, mas eu quero dizer aqui que orar não tem nada a ver com evangelizar. Assim, eu vou explicar isso, né? Para não deixar dúvida aqui. Evangelizar é falar para as pessoas. Orar é falar com Deus. Até já houve quem dissesse que antes de falar de Deus para uma pessoa, né, fale dessa pessoa para Deus primeiro. Mas a oração, ele é um suporte, é o canal que nós temos de comunicação com Deus, mas não substitui a evangelização. Pode orar pela salvação das pessoas, não tem problema, mas isso não tira a responsabilidade sua, ou minha, ou de outro irmão, outra pessoa, de fazer a nossa parte, que é pregar, né? Pregar, testemunhar, falar da nossa salvação, falar do plano de salvação. Essa é uma tarefa sublime que Deus deu para nós, não deu para os anjos, e que nós não podemos falhar. Nós não podemos falhar. Precisamos praticar o evangelismo. Talvez você diga, não gosto desse método, a igreja não tem plano, não sei o quê. Isso tudo são, eu diria para você, desculpas que podem ser apenas resolvidas com você praticando o evangelho dentro daquilo que Cristo mandou você fazer, né? Então a igreja não precisa ter um plano de vai ter evangelismo dia tal, nesse dia eu faço. Não, a vida da gente deve ser a vida de evangelista. As oportunidades que a gente deve aproveitar para evangelizar independe de a igreja estar com plano ou não ter plano de evangelização. Ter dia de evangelização, não ter dia de folhetos, não. Durante a nossa vida a gente vai praticando o evangelismo. Por isso que eu disse para os irmãos, não se sinta constrangido, nem por força, nem por violência, não é sob pressão, mas a gente tem que cumprir a grande comissão. Que o Senhor Deus nos abençoe, né? Que nós possamos continuar no evangelismo pessoal, com a responsabilidade pessoal, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda a criatura. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê uma manhã, como sempre tem dado, abençoada na casa do Senhor. Aqueles que não podem ir e possam ter absorvido o conteúdo da lição. E temos uma tarde de descanso, na presença do Senhor, e que à noite estejamos novamente na casa do Senhor para adoração. Senhor Deus abençoe a todos, muito obrigado. E aproveite a oportunidade essa semana, né? Use os recursos que você costuma fazer para evangelizar, né? Dentro do seu conhecimento, mas não perca a oportunidade. Vamos falar de Cristo às almas perdidas. Senhor Deus nos abençoe.